Olá, o Sintonia de hoje está aqui no Parque das Dunas e o nosso convidado é professor de língua portuguesa. O nome, Silvio Augusto do Nascimento. Prazer tê-lo aqui no Sintonia. Prazer todo meu, é uma satisfação poder contribuir para que a programação siga bem e que, sobretudo, a língua portuguesa esteja sempre em evidência. Exatamente. Então vamos começar falando sobre a sua origem. Você nasceu aqui em Natal, seguiu o curso de letras? Sim, nasci em Natal, né? Já há algumas décadas e desde logo cedo, né, a nossa dedicação à língua portuguesa foi se tornando cada vez mais intensa. O apoio que tivemos para seguir nesse caminho dedicado à língua foi sempre muito constante por parte dos professores. E à medida que o tempo foi passando, a empolgação foi aumentando e hoje a gente já se vê completamente identificado com a língua portuguesa e desde criança o incentivo foi muito grande e não podia ser outro caminho, língua portuguesa. Eu costumo dizer que assim, por exemplo, se a gente tem bons professores de língua portuguesa ou de matemática, você vai com o tempo se adaptando e tendo afinidade com aquela disciplina. Por exemplo, se você não tem... Muita gente não gosta de matemática, então não teve assim um bom professor. Então você teve excelentes professores de língua portuguesa que lhe fizeram despertar para a disciplina. Com certeza. É bem verdade que o primeiro incentivo, na realidade, foi de uma professora de ciências. Foi. A professora Maria Carlos. Talvez ela nem lembre mais esse detalhe, mas ela me incentivou bastante. Para que se tenha uma ideia, ela me convidava normalmente, ela achava que eu tinha uma letra muito bonita em relação aos colegas, e ela me convidava para escrever no quadro. Então, ela passava uma fichinha e eu escrevia no quadro e ela incentivava bastante. Você tem uma letra muito bonita, acho que você vai ser professor. Isso eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos de idade. Então, um dia desses, uma coisa recente. Então, a partir daí, esse incentivo foi grande e depois eu tive também outros professores, agora sim também de língua portuguesa, que sempre acreditavam a mim uma dedicação grande à questão das notas. As minhas notas em português eram boas, né? E isso me dava um conceito bom. E o incentivo muito forte mesmo que eu tive foi já na escola técnica, quando eu já estava na antiga ETFERN, que hoje é IFRN, né? Eu tive uma professora fantástica, assim, muito mãezona, muito atenciosa, chamada Aide Simões. Ela, inclusive, também é escritora, é uma pessoa fantástica. E ela disse, não, você quer ser engenheiro, mas eu acho que você tem tudo para ser professor de português. E a partir desse incentivo, dessa dedicação que nós passamos a ter, eu comecei a me dedicar mais ainda, participando de concursos de contos, concursos literários, e ganhando alguns, perdendo outros, naturalmente. Mas assim, a identificação com as letras foi muito grande. Até que nós fizemos o vestibular para letras, né, já há algum tempo, e tivemos algumas interrupções porque eu fiquei me dedicando muito ao trabalho também, mas depois fomos, né, cada vez mais intensificando, de tal maneira que, a despeito de também ter outra formação, em administração e marketing, mas o caminho das letras foi inevitável, né? Agora, professor, o que é que faz um aluno se tornar bom em língua portuguesa? Tem que ler muito, tem que escrever? O que é que faz o diferencial? Eu acho que a gente precisa se expor mais, porque no momento em que alguém tem uma dificuldade, por exemplo, em língua portuguesa, e expõe os seus problemas, as suas dificuldades, escreve, tenta buscar orientações, isso inevitavelmente vai ter um encontro com alguém que possa ajudar. Então, aquela pessoa que tiver alguma dedicação, alguma vontade de se dedicar às letras, à língua portuguesa, por exemplo, precisa expor suas dificuldades, né? Registrar a sua dificuldade em alguma área, e um profissional dedicado certamente vai ser encontrado para que esse apoio exista e que, de maneira bastante efetiva, aquilo que era dificuldade passe a ser algo interessante, algo que contorne essa dificuldade, esse problema. Ou seja,
eu sempre fui muito curioso. Então, aquilo em que eu tinha dificuldade e tenho dificuldade, eu gosto de expor, de pesquisar, de tirar dúvidas, de compartilhar com colegas, às vezes, uma dúvida que eu tenha. Então, acho importante assim, que quem tiver alguma dificuldade com língua portuguesa ou com qualquer outra disciplina, que exponha, né? Que humildemente exponha a dificuldade, porque vai encontrar certamente alguém que apoie, que ajude, que dê uma força. Agora, qual o perfil daquele aluno que se destaca em português? É porque ele lê ou porque ele se dedica mais ou teve mais facilidade? Por que que as pessoas têm mais facilidade com português ou com matemática? No caso da língua portuguesa, eu creio que a leitura seja o fator fundamental. Uma pessoa que tenha senso crítico, ela o adquire a partir da leitura. Acho também que buscar opiniões divergentes é bom para que se compare, para que não haja somente uma linha de raciocínio. É bom sempre considerar a importância de uma visão diferente daquela que a pessoa tem. Quanto mais houver um leque de possibilidades, mais haverá condição de um crescimento, de uma evolução no processo de aquisição do conhecimento. E, por exemplo, como é que a gente, no caso você como professor, tenta despertar no aluno, porque muito aluno diz que português é terrível, é extremamente difícil, ao contrário do que você fala no livro que é extremamente fácil. O que é que ocorre? Essa dificuldade que muitos atribuem à língua portuguesa ou para adquirir a língua portuguesa, como domínio, é porque falta exatamente esse processo que nós falamos. Né? Essa exposição quanto às dificuldades é fundamental. E se for considerado algum assunto como difícil, como complicado, que se exponha. Por exemplo, durante muito tempo eu ouvi, até como aluno também na época, que orações subordinadas, orações coordenadas, que isso era um assunto muito difícil. Aí o que é que na época eu procurei fazer? Eu disse, é difícil, então eu vou enfrentar. E comecei a procurar formas e fórmulas de assimilar essa informação, esse conhecimento, de maneira mais simples, mais simplificada. E encontrei uma maneira muito prática que já há muitos anos eu utilizo em sala de aula. E quando o aluno diz, olha professor, esse assunto é dificílimo, eu digo, não, vocês vão ver que realmente é extremamente fácil. Então eu procuro expor esse assunto, essa temática, de uma maneira bastante prática, buscando a etimologia do termo, o que é que significa subordinado, o que é que significa coordenada. Aí a partir daí o aluno diz, realmente tem sentido. Os nomes das orações têm tudo a ver com o que elas representam. Então, se nós professores, no caso de português, nós buscarmos a explicação a partir do próprio nome do assunto, isso já ajuda bastante. Então é uma das técnicas que eu utilizo. E uma outra que eu acho fundamental e utilizo também há um bom tempo é a música. Então há quem tenha dificuldades para fixar uma informação que seja falada, simplesmente falada. Mas dificilmente alguém tem dificuldade de assimilar a informação cantada. Então a gente transforma a teoria, a gente transforma a técnica, a informação em música, com rima, repito bastante, faço com que eles digam depois de mim, então várias vezes, então é inevitável. A informação chega de um jeito que eles ficam repetindo e alguns até me encontram na rua, professor, aquela musiquinha, de, para, com, sem, porém, principais preposições, né? O núcleo de um sujeito pode ser representado por um substantivo ou por um pronome, aí só vocês, aí eles repetem. Então, isso vai fixando de tal maneira que você passa a ser identificado não só pela questão do conhecimento, como pela questão da música, que fixa bastante a informação. E essas letras, dessas regras, é você que cria? As letras eu procuro adaptar a alguma melodia conhecida, porque a gente sabe que quanto mais conhecida for a música, mais facilmente eles vão assimilar o ritmo, né? Vai ser mais interessante até para que eles repitam e que haja uma maior massificação da informação. Então eu pego desde as músicas de roda, cantigas de roda, né? Até aquelas mais sofisticadas, como eu tenho músicas, né? Eu gravei músicas de Chico Buarque, de Luiz Gonzaga, de Toquinho, Vinícius. Por quê? Porque algumas músicas permitem esse tipo de flexão, né? de adaptação. Então tem sido interessante. Por exemplo, uma de Chico Buarque. Por exemplo, Chico Buarque tem a música A Banda, né?
Então, para ver a banda passar cantando coisa de amor, né? Aí eu peguei a música Tipos de Sujeito e coloquei assim: vestibular vem aí, os termos da oração podem logo aparecer desde a primeira questão. Substantivo e pronome normalmente serão o núcleo de um sujeito dentro de uma oração. Sendo um só núcleo poderemos ter sujeito simples, é fácil, você vai entender. E assim continua. Ou seja, pega uma melodia da banda, uma música tão conhecida, né, para ver a banda passar, e transforma isso aí com letra musical, letra gramatical, que chega bem ao aluno. Então a gente repete, peço para eles cantarem comigo, depois a gente continua. Eu tenho um CD com isso, então eles escutam no carro, escutam em casa. E quando a gente pensa que nós estamos respondendo as questões cantando. E há uma frase que eu digo em sala de aula, que tem sido muito constante também, que é a seguinte: quem canta, seus concorrentes espanta. Muito Entendeu? bem, é verdade. Já vai na rima, porque o concorrente fica, puxa vida, como é que eu estou aqui suando, tremendo de dificuldades e aquele ali está fazendo a prova cantando. Então espanta, né? Aquele que super está... tranquilo. Então é essa linha, assim, a gente procura buscar músicas, como eu disse, algumas mais simples, outras mais sofisticadas, na tentativa de fixar a informação. Quanto mais o aluno conseguir assimilar, mais ele vai transmitir. Eu sempre digo também que essa reprodução do conhecimento, ou seja, esse repasse do conhecimento fixa. Então, quanto mais eu repasso, mais eu aprendo. Então, muita informação vai ficando massificada na minha mente porque eu repeti. Então, eu digo para ele: olha, conta isso lá para o seu filho, conta isso para o seu irmão, para o seu parente, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua namorada, conte o que você aprendeu, que você vai fixar. Aí eles contam e depois até me repassam qual a reação que as pessoas tiveram. E com essa técnica eles não decoram aquela regra, e sim Fixam, entendem, né? Eles assimilam, né? Introjetam, que isso aqui é importante. Você de repente ter tanta identificação com o assunto que as pessoas associem você ao assunto. Né? Há quem diga: rapaz, você é a cara das orações subordinadas. Mas puxa vida, né? Que cara linda deve ser. Então quer dizer, porque você passou aquilo ali de maneira tão forte que ficou na mente de quem ouviu, né? Na mente de quem assimilou. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o que? Seu objeto é OD, você não pode esquecer. Mas se for um VTI, seu objeto é OI, perguntando o que e a quem você tem VTDI. E a gente continua a nossa conversa aqui no ambiente do Parque das Dunas, agradável para falar justamente de português, né, professor? Coisa boa. A sua ideia justamente de tornar a disciplina de português agradável foi para, digamos assim, desmistificar um pouco, porque as pessoas acham que é muito difícil, tem muita regra, muita observação que a pessoa tem que fazer. Mas qual a principal dificuldade na maioria das pessoas hoje com português? Análise sintática, por exemplo? Quando a gente apresenta a língua portuguesa no primeiro dia de aula, a gente costuma apresentar 3 ou 4 faces da língua portuguesa. A morfologia, que é exatamente o conjunto das classes gramaticais, ou seja, a identificação das 10 classes. A sintaxe, que tem a ver com a posição dos termos dentro da oração, então a análise sintática. A fonologia, que tem a ver com a pronúncia das palavras, que isso é importante para que as pessoas possam não somente escrever, mas também, obviamente, falar. E um item que eu acho que é bastante usual e necessário é a questão da ortografia. Então, o falar corretamente ajuda a escrever corretamente. Mas como, infelizmente, a fala ela é muito susceptível às falhas, né? Porque o jeito de falar é muito variável, né? Assim, dos diversos lugares do Brasil. Então, alguns trazem vícios na linguagem que são transportados ou levados para a escrita. Então, muita gente fala de um jeito equivocado que se reproduz na escrita também. Então, eu diria que uma das motivações para que as pessoas possam ter a língua portuguesa como inspiração é, claro, a leitura e a dedicação a escrever melhor. E para que isso aconteça, é necessário que haja um acompanhamento, que as pessoas não tenham medo de se expor, porque às vezes uma pessoa erra e não quer ser corrigida. Mas se encontrar alguém que de maneira bastante educada, bastante dedicada, né, consiga corrigir aquela falha, será interessante. Então a ortografia é um problema. Exato, porque, professor, a gente nota, assim, infelizmente muito comum, pessoas até com uma certa formação que falam, termina criando aquele vício, falam de forma errada.
Por exemplo, coisas que a gente sabe que é errado. Por exemplo, há 10 anos atrás, meia enrolada. Por que é tão difícil de combater isso? Coisas tão simples, mas que as pessoas terminam usando de forma errada, achando que é certo. Primeiro, aquilo que falamos, a questão da massificação da linguagem. Ou seja, quando alguém escuta pessoas com a linguagem inadequada, vamos chamar assim, para não chamar errada, né? Inadequada, isso se reproduz com uma velocidade tão grande. Por exemplo, essa situação que você colocou, né, para a gente. Há 10 anos atrás, ora, a gente escuta ainda uma música do saudoso Raul Seixas que diz: eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aí eu ironizo, essa você não sabe, né? Então, ou seja, quando se emprega o HA como ideia de tempo decorrido, não há necessidade de escrever ou falar a expressão atrás, porque se torna uma redundância. Se é há 10 anos, tem que ser atrás, porque já passou esse tempo. Com relação ao meia, né, meia enrolada, meia triste, meia cansada, ora, a palavra meia existe, mas ela não existe como advérbio. Existe como substantivo ou como numeral, com ideia de metade. Então, o que é interessante? O professor que for explicar este assunto precisa separar as informações. Dizer, claro, que existe a palavra meio, né, que pode ser tanto substantivo também, dizer um meio, né, um meio para conseguir alguma coisa, mas pode ser também meio de metade, ser meio litro, né, meio ingresso ou coisa assim. Ou seja, flexibilizar mais a linguagem. E entender a linguagem, sobretudo, como um objeto da linguística. A linguística, ela é a ciência da linguagem. Então, o que é que acontece? Quanto mais a pessoa entender que o objetivo maior da linguagem e da língua é a comunicação, então que se opte por escolher a melhor forma de utilizar essa linguagem. Por exemplo, nós estamos aqui numa conversa